Boas-vindas a quem nos ouve em mais uma imersão. Eu tô muito animada para começar hoje. Olá, é excelente estar aqui de novo. E, bom, é excelente ter a nossa audiência acompanhando essa jornada analítica com a gente. Hoje a nossa missão é explorar um conjunto de fontes focadas em gestão e psicologia comportamental. Uma área fascinante. Totalmente. A gente vai investigar uma ferramenta que permeia, praticamente todos os ambientes corporativos e até projetos pessoais, né? A definição de metas. Exato. Algo que parece tão simples na superfície. Pois é. É provável que todo mundo que está escutando agora já tenha preenchido uma planilha de planejamento estratégico ou, definido aquelas resoluções de ano novo. Com certeza, todo final de ano é a mesma coisa. Né? No entanto, o material que a gente tem em mãos hoje vai muito além desse básico. As nossas fontes dissecam o verdadeiro poder científico de estabelecer objetivos. Elas vão fundo na mecânica disso. Sim, elas examinam as engrenagens ocultas do famoso Framework SMART e, de forma ainda mais crítica, expõem as armadilhas perigosas e os efeitos colaterais que uma meta mal calibrada pode causar. E os estragos podem ser enormes. Gigantescos. Então, não estamos aqui para repetir conceitos que a gente já sabe de cor, mas sim para entender a fricção entre a teoria e a prática. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. Passo a palavra agora para nossa voz especialista, para a gente entender, com base nessas evidências todas, por que as metas têm um impacto tão absoluto no comportamento humano, por que a ciência considera isso tão crucial. Olha, o que é mais fascinante aqui é que o efeito da definição de metas sobre o desempenho não é só uma convenção do mundo dos negócios. Não é só jargão corporativo, né? Exatamente. Não é jargão motivacional. As fontes que a gente está analisando reúnem décadas de pesquisas empíricas, e elas apontam que esse é, na verdade, um dos achados mais robustos e reprodutíveis de toda a psicologia organizacional. Nossa, de toda a psicologia e do estudo de gestão. Sim, o material estabelece uma premissa central inegável. Metas específicas e difíceis, desde que sejam alcançáveis, claro, geram um nível de desempenho sistematicamente superior. Superior ao que a gente veria sem meta nenhuma. Muito superior ao que observamos na ausência total de metas ou quando existem apenas comandos genéricos. A ciência prova que instituir um alvo bem parametrizado altera a arquitetura de como operamos. Muda a forma como a gente pensa, basicamente. Muda como o cérebro filtra informações e como a gente organiza os nossos recursos ao longo do tempo. É uma mudança de paradigma enorme, né? Perceber que uma prática tão banalizada no dia a dia carrega um peso empírico tão substancial. É ciência pura aplicada à rotina. Isso eleva muito a discussão, porque a gente não está falando só de burocracia de escritório, de preencher formulário. Estamos falando de estímulos que reprogramam a cognição e a ação coletiva. Perfeito. E as fontes detalham exatamente a mecânica por trás desse fenômeno. Tem 3 motivos psicológicos muito precisos que explicam o porquê que um alvo claro funciona tão bem, né? Precisamente. As fontes destrincham o funcionamento das metas em 3 pilares centrais. O primeiro pilar é a função de direcionamento. Direcionamento da atenção, certo? Isso. As metas atuam essencialmente como um filtro cognitivo rigoroso. Elas direcionam a atenção e o esforço para ações relevantes. E, de forma igualmente importante, elas forçam o afastamento de distrações. Porque hoje em dia o que mais tem é distração. Num ambiente de alta sobrecarga de informações, saber o que importa permite que o cérebro silencie aquele ruído periférico. Faz todo sentido. E o segundo pilar? O segundo envolve energia e persistência. Metas energizam o comportamento humano porque criam uma discrepância, entre a realidade atual e o estado futuro desejado. Uma tensão que precisa ser resolvida. Exato. Elas fornecem um padrão contínuo de comparação. Um parâmetro quantificável permite a avaliação do próprio progresso. Isso atua como um combustível psicológico para manter o esforço ativo durante períodos mais longos. Dá um gás para não desistir no meio do caminho. E o terceiro pilar tem a ver com inovação, não é? O material menciona muito a busca ativa por conhecimento como uma consequência.
O terceiro pilar mostra que metas difíceis aumentam drasticamente o incentivo para buscar novas estratégias e fontes de informação. Porque o jeito antigo não vai funcionar para bater a meta nova. Lógico, se um alvo exige um salto de performance de 20%, fazer mais do mesmo não vai ser suficiente. A meta força a saída do estado de inércia. As pessoas naturalmente se tornam mais analíticas e curiosas. Elas começam a testar novos métodos para fechar essa lacuna, né? É muito interessante observar essa mecânica de filtro de atenção, combustível de persistência e motor de inovação. É um pacote completo. Mas, para contrastar com tudo isso, as fontes trazem exemplos do que falha miseravelmente na prática. Ah, os famosos exemplos do que não fazer. Pois é. O texto lista aquelas frases de comando que são onipresentes no mercado. A velha instrução de faça o seu melhor ou o pedido para dar 100%. Ou aquelas diretrizes super abrangentes tipo aumente as vendas. Ou reduz os custos, exato. E muitos gestores argumentam que dizer faça o seu melhor concede autonomia, que evita o microgerenciamento. Sendo assim, por que a pesquisa é tão categórica em dizer que isso é um desastre? Olha, a defesa de que fazer o seu melhor promove autonomia é uma ilusão. Uma ilusão que as pesquisas desmontam muito rápido. É mesmo? Sim. O problema crônico dessas declarações é a ausência de clareza informacional. Dizer para a equipe dar o máximo não fornece absolutamente nenhum contorno sobre o que define o sucesso. O que é o melhor, né? Exatamente. O que constitui esse melhor? É a velocidade da entrega? É a qualidade técnica, a redução de erros. Como não tem uma régua objetiva, a avaliação do que foi alcançado fica puramente subjetiva. Isso não empodera ninguém. Na verdade, isso gera ansiedade e um desalinhamento profundo. Fica cada um correndo para o seu lado. Sem a especificidade do alvo, o esforço da equipe pode até ser monumental, mas é fragmentado em direções divergentes. A energia gasta, a galera fica exausta. Mas o impacto no negócio é diluído porque o ponto de chegada nunca foi desenhado. É exatamente isso. Essa análise expõe uma falha estrutural imensa em culturas que confundem intenções boas com diretrizes estratégicas. E é exatamente para curar essa ambiguidade que o material entra na estrutura clássica da gestão. O famoso SMART. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. As fontes dissecam o acrônimo SMART. Acho que a nossa audiência certamente já conhece essas letras de cor. S-M-A-R-T. Com certeza, é um clássico. No entanto, o texto que a gente está analisando vai muito além do dicionário. Ele foca na fricção de aplicar esses conceitos em cenários reais. Para não ficar abstrato, vamos usar um caso hipotético comum para guiar a gente. Boa ideia. Imagina uma empresa de tecnologia que coloca um objetivo bem amplo e vago: melhorar a experiência do cliente. Como primeiro critério, o S de específico atua para corrigir essa generalização. O critério da especificidade, o S, exige a remoção completa de ambiguidades. Melhorar a experiência é só uma declaração de intenção, não é uma meta. Tá muito solto. Demais. A regra de ouro que a fonte destaca é fascinante. A especificidade só é alcançada quando pessoas de departamentos totalmente diferentes têm rigorosamente a mesma compreensão ao lerem a meta. Sem precisar de um manual de contexto. Exato. No nosso caso hipotético, a equipe de engenharia pode achar que melhorar a experiência significa reduzir o tempo de carregamento da página. Enquanto a equipe de atendimento pode achar que significa oferecer suporte humano em menos de 2 minutos. Perfeito. Então, para tornar a meta específica de verdade, ela tem que ser cirúrgica. Por exemplo, reduzir o tempo de resposta do suporte técnico no chat ao vivo para menos de 60 segundos. Ah, aí fica cristalino. Dá para saber exatamente quais ações e recursos vão ser necessários. Essa universalidade da compreensão é o verdadeiro teste ácido para a letra S. Entendi. E isso já puxa a gente direto para a complexidade do M, de mensurável. Porque é fácil medir faturamento, né? Entrou dinheiro ou não entrou. O financeiro é mais simples de medir. Mas o que as fontes revelam sobre o desafio de mensurar elementos que parecem puramente qualitativos ou subjetivos? O texto aponta que é aqui que o planejamento costuma desmoronar. E desmorona mesmo. O texto trata esse ponto com muita seriedade.
A questão central do mensurável é perguntar: que evidências inegáveis vão demonstrar o progresso? Evidências inegáveis. Gostei disso. Porque quando a gente lida com atributos qualitativos, tipo a própria experiência do cliente ou a criatividade de uma equipe, a falta de métricas exatas vira desculpa para não medir nada. Ah, o famoso não tem como medir criatividade. Isso. A recomendação das fontes é a busca por métricas proxy, ou indicadores substitutos quantificáveis. Como funcionaria isso na prática? Se não dá para medir a satisfação abstrata do cliente de forma direta, você mede a taxa de renovação de contratos, ou a pontuação do NPS, O Net Promoter Score, sim. ou a frequência de uso de uma funcionalidade do software. A lição estrutural aqui é inclemente. Se não tem um mecanismo desenhado para extrair evidências matemáticas do progresso, a meta tem que ser redesenhada. Ou abandonada. Ou abandonada, porque vai ser impossível definir o sucesso. O que nos força a ter um sistema de validação antes mesmo do trabalho começar. Muito bom. E aí, a gente chega numa das maiores áreas de atrito na gestão moderna. A letra A, de alcançável ou attainable. Esse é um ponto de muita atenção. Sim, porque o material resgata que as metas precisam ser difíceis para extrair alto desempenho. Mas o paradoxo é, se a equipe achar que o objetivo é impossível, a motivação desaba e vira cinismo. Vira piada no corredor. Exatamente. O ponto crítico das fontes sugere envolver a base na criação dessas metas. Só que na prática, a gente sabe que muitas lideranças executivas têm resistência a isso. Elas não querem abrir mão do controle top-down. Temem que a equipe vai escolher um alvo muito fácil, né? Como o material propõe superar essa barreira cultural? Segundo as pesquisas, a superação disso passa por entender o que eles chamam de contrato psicológico. O medo da mediocridade por parte dos líderes é real, mas os dados mostram o oposto quando há confiança. Como assim? Quando os líderes incluem quem vai executar no processo de definição, mostrando abertamente o cenário do mercado e os desafios da empresa, a aceitação dispara. Eles se sentem donos do problema também. Exato. E não se trata de deixar a equipe escolher um número confortável, mas sim de criar um debate técnico sobre como a meta será alcançada. Ah, o debate muda do o quê para o como. Isso. Ao participar do desenho do mapa tático, a equipe passa a ver o alvo difícil não como uma imposição irrealista, mas como um desafio coletivo que faz sentido. A percepção de viabilidade é compartilhada. E o engajamento sobe de maneira absurda. Esse conceito de compartilhar o diagnóstico é genial. Muda de obediência cega para parceria técnica. Muda completamente o jogo. E essa disciplina analítica transborda para o próximo elemento do framework, a letra R, de relevante. As fontes fazem um alerta contundente sobre o risco da dispersão e do excesso de prioridades. Aquele cenário de tentar abraçar o mundo. Pois é, a gente vê muito isso no mercado, tentar atacar em múltiplas frentes. A lógica do material é que o ato de descartar metas é tão vital quanto o ato de criá-las. A relevância é o grande filtro estratégico. O texto alerta que ter 50 metas é, na prática, o equivalente a não ter meta nenhuma. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Essa frase resume bem. O conceito de relevância exige uma disciplina implacável para perguntar: essa meta específica move o ponteiro principal da empresa neste momento? Tem que estar alinhado com o macro, né? Totalmente. Imagina que a organização cria uma meta perfeita, específica, mensurável, alcançável, para aumentar postagens em redes sociais. Tá bem desenhado. Mas se a prioridade vital do trimestre é a retenção de grandes clientes corporativos, essa meta de rede social não contribui para a sobrevivência do ecossistema agora. Ela é boa, mas não é relevante para aquele ciclo. Exato. Se não há alinhamento direto, a recomendação empírica é engavetar o projeto. A diluição do foco é o que mais causa mediocridade em equipes talentosas. A coragem para dizer não a ideias boas que não são relevantes. Perfeito. E para fechar o SMART, chegamos à letra T de Time Related, o prazo determinado. A linha de chegada. A gente sabe que existe um debate sobre prazos rígidos inibirem a criatividade, mas as fontes são inflexíveis sobre a necessidade de um marco temporal. O argumento é que o prazo oferece o senso de urgência que combate a procrastinação, certo? Certíssimo.
A ausência de um marco dissolve o compromisso com a execução. O prazo atua como a âncora de todo o esforço. Mas e se algo der errado no meio do caminho? A pesquisa reconhece que o mundo real exige ajustes. Um prazo pode sim precisar ser renegociado por fatores externos, mas essa flexibilidade não anula a exigência de ter uma data limite desde o dia zero. Você não pode começar sem uma data. Não pode. É o prazo que determina a cadência do trabalho, os recursos alocados por semana e o momento exato em que a empresa vai parar, medir o impacto e aprender. É um mapa e tanto, uma estrutura que transforma o abstrato em tangível. Mas como em toda boa exploração que a gente faz, a história não acaba num final feliz metodológico, né? Definitivamente não. As nossas fontes trazem uma virada fascinante agora. Tem uma seção enorme dedicada só ao lado sombrio das metas, porque parece que usar o SMART blindaria a empresa contra qualquer fracasso. Seria o cenário ideal. Mas o material refuta essa premissa. Ele indica que metas são instrumentos com potencial altamente destrutivo se forem administradas de forma ingênua. Se conectarmos isso ao cenário geral do comportamento organizacional, a gente percebe que a adoção cega de métricas ignora a complexidade do ser humano. Eles usam até um termo específico para as metas, né? Sim, o texto usa o termo Magic Bullets, ou balas mágicas, como um alerta. Metas não curam culturas doentes e não substituem uma liderança atenta. Pelo contrário. Elas podem piorar a situação. Muito. A imposição estrita de metas frequentemente gera anomalias comportamentais severas. A obsessão por um número pode corroer a própria organização que ela deveria alavancar. A própria ferramenta desenhada para impulsionar o sucesso pode causar a implosão da ética e da eficiência. É um paradoxo assustador. Quais são essas grandes armadilhas que as pesquisas mapearam? O material isola 3 grandes armadilhas comportamentais e sistêmicas. A primeira é caracterizada pelos efeitos de teto, ou ceiling effects. Efeitos de teto. Como isso funciona? O raciocínio comum é que um profissional sempre tenta maximizar os resultados. Certo, mas a realidade é que quando as pessoas atingem a meta, rola uma tendência de parar abruptamente. De tirar o pé do acelerador. Exato. Reduzir o ritmo drasticamente. O texto cita dinâmicas de vendas. Imagina um time que bate a cota do mês no dia 20. Ainda faltam 10 dias de mês. Sim. Em vez de continuar vendendo e maximizando a receita, os membros da equipe desaceleram. Eles começam a postergar o fechamento de novos contratos para o mês seguinte. Guardando venda para o próximo mês? O famoso sandbagging. Ou simplesmente param de se esforçar, mesmo sendo capazes de alcançar um patamar muito maior naqueles dias restantes. Ou seja, metas subestimadas atuam literalmente como um freio artificial. Elas limitam a excelência. Essa percepção destrói aquele mito da produtividade contínua. A meta funciona como um interruptor que desliga a motivação assim que o número é cruzado. É exatamente o que acontece. A empresa perde dinheiro porque botou um teto invisível. Isso mostra o quão delicado é calibrar a dificuldade do alvo. E a segunda armadilha? A segunda armadilha talvez seja mais corrosiva, a subotimização e o fenômeno do jogo, ou gameplay. O gameplay soa perigoso. O que é a subotimização? A subotimização acontece quando o foco obsessivo numa meta restrita faz a equipe negligenciar outros objetivos organizacionais que são vitais, mas que não estão atrelados à recompensa imediata. Ou que não estão sendo medidos com o mesmo peso. Dá para visualizar isso bem em atendimento. Com certeza. Por exemplo, se a meta do suporte é reduzir o tempo da ligação para menos de 2 minutos, o indicador pode até ficar verde no fim do mês. Mas a que custo, né? Exatamente. A equipe começa a desligar na cara do cliente com um problema complexo ou dá uma solução super rasa que gera retrabalho e superlota outro departamento. A métrica foi batida, mas a satisfação despencou e o custo explodiu. A métrica vira a dona do processo? Essa é a ilustração perfeita. Um departamento comemora o sucesso enquanto destrói a rentabilidade do todo. E como isso evolui para o gameplay? Aí o negócio fica mais sombrio. O gameplay é quando o comportamento cruza a linha para manipulação consciente. Fraude, basicamente. Sob forte pressão para bater o número, o espírito original da meta é corrompido. As fontes documentam incentivos para comportamentos abertamente antiéticos. A gente já viu isso nas notícias várias vezes. Casos históricos de bancos ou redes de varejo,
onde equipes criaram contas falsas sem o consentimento dos clientes, só para bater a meta agressiva estipulada. A busca pela meta de escola da moralidade. Completamente. A meta vira um fim absoluto, justificando fraudes no meio do caminho. É a criação de um ecossistema de sobrevivência, onde o caráter fica em segundo plano em relação à planilha. E isso deságua inevitavelmente na terceira armadilha, que é o egoísmo pouco saudável, né? Sim, o unhealthy selfishness é o subproduto direto do foco excessivo em metas estritamente individuais. Como o material define essa degradação das relações? O texto mostra que, em estruturas onde só conquista individual é recompensada de forma expressiva, a colaboração morre. Instala-se uma competição predatória entre os colegas. As pessoas param de se ajudar. E vão além. Começam a reter informações cruciais, ocultam ferramentas e chegam até a sabotar sutilmente os esforços das equipes vizinhas. Protegendo o próprio território. O foco passa a ser esse. O benefício do atingimento da meta individual se sobrepõe aos interesses da empresa. As lideranças acabam fragmentando o próprio exército, incentivando que eles lutem entre si. Nossa. É evidente que as metas continuam sendo ferramentas formidáveis, mas essas 3 limitações mostram que o líder precisa de um nível de auditoria comportamental altíssimo. Não é só avaliar se o número foi atingido, mas como. Exatamente. O como é fundamental. Então, o que tudo isso significa? Chegando ao ponto de convergência da nossa análise hoje, o cenário exposto revela uma ferramenta de contrastes profundos. Uma faca de 2 gumes. Perfeito. Para sintetizar essa imersão para quem nos ouve, a definição de metas é imensamente superior a instruções vagas. A ciência é consolidada como um filtro cognitivo e um gerador de persistência. Sem dúvida. O método SMART serve como um modelo rigoroso para traduzir estratégia em execução. Mas a grande lição do material é que as metas não operam no vácuo. Elas têm efeitos colaterais sistêmicos. Efeitos que podem ser devastadores. Se não tiver uma visão macro, pode-se gerar tetos de produtividade, induzir a fraude por manipulação de indicadores ou destruir a colaboração promovendo o egoísmo predatório. É um mecanismo que exige técnica, maturidade ética e vigilância constante. Isso levanta uma questão importante se a gente pensar no longo prazo. Qual seria, Tendo em vista toda essa literatura, de como a fixação em atingir um número, um prazo e o indicador externo pode induzir ao esgotamento e a desvios de conduta, o que acontece com a motivação intrínseca das pessoas? aquela vontade de fazer um bom trabalho por si só? Exato. Ao hiperquantificarmos tudo e atrelarmos nosso valor estritamente a um framework de metas, será que não estamos correndo o risco silencioso de extinguir a satisfação genuína de criar? De inovar e realizar um trabalho com excelência pelo simples prazer da realização? É uma reflexão profunda. O desafio do futuro da gestão não parece ser apenas desenhar a meta perfeita, mas descobrir como usar essas ferramentas sem destruir a alma e o propósito do trabalho no processo. Uma provocação filosófica e sistêmica é essencial para fechar nossa reflexão de hoje. O equilíbrio entre buscar o resultado e proteger a integridade do processo vai ser o grande divisor de águas para o futuro. Sem dúvida. Um imenso agradecimento por destrinchar essas dinâmicas complexas com a gente e trazer à tona a ciência por trás das fontes. Foi um prazer enorme. O debate foi ótimo. E para quem nos acompanha, a nossa imensa gratidão por compartilhar esse espaço de análise. Que as ideias de hoje sirvam para observar a própria rotina com lentes mais nítidas e críticas. Continuem buscando conhecimento e até a nossa próxima imersão.